Então, como rezo? Minha oração é só oração vocal? Rosário, jaculatórios, novenas, ladainhas? Ou eu faço só oração litúrgica, só vou à celebração e está bom? Liturgia do dia, eu ouço lá o Padre Juliano, aos pés do Senhor, mas isso é oração litúrgica. Será que eu não encontro um tempo para fazer oração mental? A igreja nos convida a ter oração mental. Todos nós podemos e devemos encontrar um momento do nosso dia, ou alguns dias na semana pelo menos, para ter oração mental. Então nós vamos aprender o que é Lécio Divina, leitura orante da Bíblia, o que é meditação, como fazer oração mental. Primeiramente, o silêncio. E aqui é o mais importante para a oração mental. Aprender a silenciar, porque nós vivemos numa sociedade barulhenta ao extremo. Então precisamos aprender a gostar do silêncio. Não é fácil para quem não tem o costume no início, não é fácil. Mas nós seres humanos, nós temos essa capacidade de aprender a gostar de coisas que a gente não gostava. Isso é tipicamente humano, né? Só nós humanos passamos a gostar de uma coisa. Então eu não gosto de café sem açúcar, por exemplo, mas eu decido que eu vou cortar o açúcar, eu aprendo a gostar. E se eu for insistindo, aos poucos eu vou passar a sentir o sabor do café, vou gostar do café sem açúcar, e aí eu já vou repudiar o açúcar. Quando eu tomo, por exemplo, agora eu tomei o café ali, eu já estou nessa onda de café sem açúcar há algum tempo. Hoje eu tive uma recaída ali, né? E a gente, quando está acostumando a tomar o café sem açúcar, a gente até prefere o sem açúcar, já não quer mais o açúcar. Isso é prova de que a gente pode se educar a gostar de algo que a gente não gostava antes, né? Só jiló mesmo que não tem como, aí não tem condições. Me desculpe quem goste, mas aí não tem jeito. Mas o que eu quero dizer é que o silêncio, a gente mesmo que não gosta, tem gente que associa silêncio a vazio, a tristeza, né? Por exemplo, triste, nós fizemos a avaliação da nossa festa padroeira, né? E eu organizei uma procissão tão bonita, né? E eu achando que estava lindo, maravilhoso. Depois foi o povo falando, parecendo um velório, desanimado. Foi um balde de água fria. Eu achei que estava arrasando, a procissão soleníssima, orante. Aí o povo quer, infelizmente. Por quê? Mas isso eu estou falando assim, de brincadeira, mas eu nem critico não, porque eu sei que é falta de uma instrução mesmo para entender o valor do silêncio. Porque a gente associa silêncio à tristeza, a coisa ruim. E tem gente que já entra em casa e já trata de ligar uma televisão, nem vai assistir nada, mas eu quero ligar a televisão, quero ligar um rádio, porque eu preciso ter algum barulho, senão eu começo a pensar nos meus problemas, senão eu começo a pensar em mim mesmo, e aí vem a angústia, é ou não é? Se nós queremos ter vida de oração, queridos, nós precisamos vencer essa barreira, nós precisamos quebrar essa barreira e ultrapassá-la, né? E aprender a ir saboreando o silêncio. No início pode ajudar a colocar um fundo musical, né? Se você tem dificuldade com silêncio propriamente, porque no início, normalmente é assim, se desliga tudo, você começa a prestar atenção no barulho do ventilador, ou do ar-condicionado, ou o barulho do carro lá fora, né? Então, é melhor ligar uma musiquinha de fundo, instrumental, para que você consiga entrar em silêncio, até o momento que você pode desmamar da música instrumental, né? Eu, por exemplo, toda manhã eu rezo, né? E ali na minha casa, na nossa casa paroquial, é um barulho que só Deus, né? É o dia inteiro carreta passando, a capela fica ali bem de frente para a rua, é difícil rezar. Então eu arranjei uma forma. Eu tenho um tampão de ouvido muito bom. Quando eu entro para a capela, eu enfio aquilo no meu ouvido, não ouço nada. Se pegar fogo na casa, eu vou morrer queimado, que não vou
ouvir nem o bombeiro chamando. Cada um tem que dar os seus pulos. Esse foi o meu jeito para rezar, né? Porque eu preciso de silêncio, realmente, silêncio. Tem gente que consegue mais fácil o silêncio. Então, eu recomendo que você comece a fazer isso. Oração silenciosa. Vai para o Santíssimo, né? E para de ficar falando o tempo todo. Silencia mesmo, silencia. Uma forma de entrar nessa oração é a oração de Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel aprendeu essa oração do sacerdote Eli, né? Então nós devemos nos colocar na atitude de quem está ali para ouvir. Oração é mais um aprender a ouvir do que ao falar coisas para Deus. Porque nosso Senhor nos diz no Evangelho: não penseis que é por muito falar que sereis atendidos, porque o Pai já sabe do que precisais. Então, oração não é eu ficar falando com Deus para convencer Deus que Ele tem que fazer alguma coisa, Ele já sabe, né? Oração é sobre eu ouvir Deus, e não eu falar com Deus, eu ouvir Deus. Então, o silêncio é necessário. Começa a exercitar. O recolhimento. O recolhimento quer dizer eu me recolher em mim mesmo. A nossa atenção, a nossa preocupação, nosso pensamento fica muito fora de nós, disperso. A gente está sempre pensando no que está acontecendo à nossa volta, no mundo. Porque está muito quente, porque os vereadores vão votar o projeto, porque está tendo a guerra lá não sei aonde, porque minha filha vai fazer um trabalho na escola, porque eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer... A gente está o tempo todo fora de nós mesmos. Então, depois que eu silencio, eu preciso pedir a Deus essa graça, de me recolher em mim mesmo. Eu estar em casa em mim mesmo, eu me sentir em casa. Eu não sei vocês, mas o melhor lugar do mundo para mim é dentro do meu quarto, dentro da minha casa, né? É bom tirar férias, viajar, mas lá no meio das férias, falar, que vontade de estar na minha casa, na minha caminha, no meu travesseiro, né? Então isso aqui é recolher também. Eu fico o tempo todo no trabalho, falando com os outros, resolvendo problema, em casa e tal, mas eu devo chegar a um momento que eu quero me recolher, eu e Deus só. E a gente fecha a porta, aqui é só eu e Deus, é o momento de oração, eu me recolho. Agora, para eu me recolher na oração, eu preciso ir criando uma atitude de recolhimento o dia todo, né? Então, por exemplo, eu preciso recolher o meu olhar, fazer a abstinência do olhar, ficar evitando curiosidade demais, ficar bisbilhotando demais a vida dos outros nas redes sociais, por exemplo. Eu tenho que me recolher um pouco. Para que eu preciso ficar tanto sabendo da vida dos outros? Ver televisão demais, ver rede social demais. Se eu quero ter vida de oração, eu preciso diminuir um pouco isso e me recolher mais. Porque se eu ficar o tempo todo olhando para os outros, interessado na vida dos outros, quando eu paro para rezar, eu só consigo pensar nos outros também, porque eu acho a minha vida sem graça, chata, né? Então o recolhimento tem que ser preparado durante o dia. Recolher a fala, estou falando demais, então acho que está na hora de eu fechar minha boquinha, falar menos, reclamar menos. Então durante o dia a gente pode e deve ir fazendo pequenos movimentos de recolhimento, né? A atenção é outro problema sério hoje em dia, né? Nós estamos tão desatentos. Por causa dessa falta de recolhimento, a nossa atenção está muito dispersa. A gente fica muito voltado para o exterior. Então, colocar atenção, experimentar, colocar atenção naquilo que eu estou fazendo agora. Cada coisa de uma vez. Se agora eu vou saborear uma comida, uma fruta, então eu vou colocar a minha atenção naquela fruta, né? A textura da fruta, o sabor da fruta, o cheiro da fruta, a beleza da fruta. E depois eu penso na minha preocupação, na minha tarefa. Se eu vou tomar banho, eu vou tomar um bom banho, vou aproveitar e relaxar um pouco, né? Não é fazer tudo correndo pensando no que vem depois. Nós estamos muito assim, né? Então dá atenção às pessoas. Se eu vou conversar com alguém,
parar para ouvir de fato essa pessoa, né? Dar atenção ao que a pessoa está dizendo, não ficar cortando a pessoa, querer adivinhar o que a pessoa vai dizer, interromper os outros, né? Dar atenção, aprender a ouvir. E apenas estar com o Senhor. A oração não é tanto focada no conteúdo. Hoje eu tenho que rezar, qual o tema que eu vou rezar hoje? Não é tanto um conteúdo, porque a oração não tem que ser um filme, cada vez que você vai rezar. Hoje eu tirei uma lição, hoje eu tirei uma mensagem da oração. Você não tem necessariamente que tirar uma mensagem toda vez que você vai rezar. É uma pretensão muito grande, né? Apenas estar com o Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela conta nos seus manuscritos que quando ela fazia a sua ação de graça depois da missa, as carmelitas faziam ali 15 minutos de silêncio depois da comunhão. Ela dizia: Jesus, eu sou tão fraca que eu, no momento mais importante do meu dia, quando eu te recebo na comunhão, ao invés de eu estar mais atenta, eu cochilo. Após a comunhão, eu cochilo. E aí ela diz assim: mas eu sei que isso não te desagrada, Senhor, porque eu cochilo na tua presença. Assim como o cão deita no pé do seu dono, ela usa essa imagem, e o dono se sente bem, o dono gosta da companhia do cão. O cão pode estar dormindo, mas ele está na presença. Nós também podemos estar na presença de Deus, mesmo cochilando, mesmo se o cansaço bateu, estou cochilando, mas eu estou cochilando sob o olhar de Deus, na consciência de que Deus me vê. Eu posso até cochilar, e não tem que me culpar por isso, nem ficar com vergonha, não, mas eu cochilo no Senhor, né? Então a oração tem que ser despretensiosa. Não vou entrar em oração para eu obter alguma coisa, não, é simplesmente para eu cultivar a minha intimidade com Deus, cultivar a minha amizade com Deus, mesmo que eu, atenção, mesmo que eu não esteja com vontade, com desejo, mas eu sei que Deus está com desejo de mim. Olha só, eu posso ainda não estar com desejo de Deus, mas eu estou ali porque Ele tem desejo da minha companhia. Então, se eu sei que Deus me quer ali, Ele quer estar comigo, Ele quer que eu reserve um tempo para Ele, então eu digo: Senhor, eis-me aqui, vou te dar esses minutos, meia hora, sei lá quanto tempo que eu posso dar, né, que eu me programei para dar, mas esse espaço e esse tempo, Senhor, eu separo exclusivamente para Ti, ninguém mais, só para Ti. Isso que é oração, portanto. Aqui tem os passos de uma leitura orante. Basicamente, não vou ler tudo. Primeiro, fazer uma leitura. O que diz esse texto? O que diz esse texto? Tomar a Bíblia e ler com a convicção de que Deus nos fala, numa atitude de interiorização, silenciar-se para ouvir Deus. Primeira coisa, então, leitura do texto. O que diz esse texto? Segundo momento, meditação. O que diz o texto para mim? Refletir, ruminar, aprofundar, repetir as palavras significativas, aplicar a mensagem hoje. Isso que é meditação. Terceiro ponto, o que o texto me faz dizer a Deus como resposta? Então, no terceiro momento, aí sim eu vou falar. Conversar com Deus a partir do texto. Responder às interpelações, atitude de adoração, ou louvor, ou agradecimento, ou pedido de perdão. E por fim é a contemplação, ver a realidade com os olhos de Deus, mergulhar no mistério de Deus, saborear Deus. Isso é contemplar, degustar, saborear a beleza, a verdade, a santidade de Deus. Em outras palavras, essa contemplação é aprender a admirar Deus. Admirar Deus, como os namorados fazem, quando eles ficam ali quietinhos, um olhando para o outro, sem falar nada, só sorrindo um para o outro, um admirando a beleza do outro,
um curtindo a presença do outro. Os namorados deveriam fazer assim, os casais deveriam reaprender a fazer isso, né? E é como nós devemos também fazer com Deus. Eu estar diante dele com simplicidade, sem pretensões, e apenas suspirar pela beleza de Deus, admirar, de vez em quando elevo um sorriso a ele, um elogio, declaro meu amor por ele, né? Então esses são os passos de uma lécio divina, de uma leitura divina, de uma leitura orante da Bíblia. Leitura do texto, o que o texto diz, meditação do texto, quer dizer, o que o texto diz para mim, oração, o que o texto me faz dizer a Deus como resposta, e contemplação, admirar Deus, saborear Deus. O advento, que nós vamos iniciar daqui a pouco, né, com o pôr do sol, é o tempo de redirecionar nosso desejo. Advento é desejar que Jesus venha. Maranatá, vem Senhor Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus. É nós concentrarmos toda a nossa capacidade de desejar, concentrar isso em Jesus. Então, o que eu desejo na minha vida? Eu desejo paz, eu desejo felicidade, eu desejo um pouquinho de dinheiro no bolso também, que não faz mal a ninguém, né? Desejo saúde, desejo o quê? Então, eu pego todo esse desejo e tento redirecioná-los todos para Jesus, né? Eu vou aplicar esse desejo, tanto desejo que eu tenho, eu aplico, redireciono esse desejo para Jesus. Eu te desejo, Jesus, vem logo. O advento serve para isso, para que a gente passe a desejar a vinda de Cristo e não ter medo, né? Deus me livre do fim do mundo, Deus me livre de morrer. A gente diz isso. Nossa, tomara que Jesus venha só daqui a muito tempo. Se a gente pensa assim, a gente não aprendeu com o advento, porque o advento é fazer com que o nosso clamor seja: vem Senhor Jesus, vem para dar a paz ao mundo, vem para trazer o fim da guerra, vem Senhor Jesus para nos dar a felicidade plena no céu. O advento serve para nós aprendermos a desejar o céu, e a gente se pega muitas vezes com um desejo muito limitado às coisas desse mundo. Pare para pensar, por exemplo, quando você diz assim: o que eu mais quero nessa vida é... Qual é a resposta? O que eu mais quero nessa vida é o quê? A resposta do cristão autêntico é: o que eu mais quero nessa vida é o que está para além dessa vida, não é essa vida, porque essa vida nada vai me preencher, nada vai me completar. É Deus que eu desejo, o que eu mais desejo é Deus. É para isso que serve o advento. Vocês conhecem essa música? A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. A ovelha sedenta procura o riacho, a minha alma suspira por Deus onde o acho. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Pelas águas que correm suspira a ovelha, pelas fontes de Deus a minha alma anseia. A minha alma tem sede de Deus.
com a dor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Dor e lágrimas são meu constante alimento. Onde está o teu Deus, dizem os maus, e aguento. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com a dor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor, porque estás abatida e confusa, ó minha alma. Deus é teu companheiro, espera e te acalma. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Nós temos 3 textos bíblicos que nós vamos anotar. A proposta inicial era que nós iríamos escolher um desses textos para nós fazermos a oração aqui. Porém, pelo calor que está fazendo, eu achei melhor não fazer aqui, porque não ia render muito. Porque realmente está muito quente, né? A gente precisa de um espaço confortável para ter oração mental. Não dá para fazer num lugar quente, né, com muita gente, enfim. Então, a proposta é que a gente escolha um desses textos aqui, ou quem quiser, melhor ainda, pode fazer um por dia, nessa semana, para entrar no advento. E nós vamos levar para a nossa oração pessoal essa pergunta. São Paulo diz aqui em Filipenses 3, eu fui conquistado por Cristo. Por causa dele perdi tudo. Considero tudo como lixo diante desse bem supremo que é conhecer Cristo, São Paulo diz. Então, a minha oração pessoal, eu fui conquistado por Cristo, de 0 a 10, quanto? Sendo que 10 é se eu fosse santo como a Virgem Maria, São José. E 0 conquistado por Cristo, é só o demônio mesmo, né? Então você não é nem a Virgem Maria nem o demônio, então você não vai dar nem 0 e nem 10 para você mesmo, né? Mas de 0 a 10, você está mais perto de onde, né? Você mesmo vai tentar, depois de rezar esse texto, fazer uma leitura orante, você vai conversar com o Senhor sobre isso. Senhor, eu ainda não fui conquistado totalmente. Tem muitas áreas da minha vida que ainda não foram conquistadas por Ti, Jesus. Seja sincero com o Senhor, né? Qual o seu grau de apego ao Senhor, de adesão ao Senhor? Ontem nós celebrávamos a memória de um santo, não está no calendário litúrgico, São Carlos de Foucault. Foi um francês que morreu no início do século passado. Era um eremita que morava no deserto do Saara. Ele era ateu até a idade adulta, e então se converteu ao catolicismo e quis ser monge, depois eremita. E ele diz o seguinte: meu Deus, muitos me perguntam por que ser tão radical assim, e viver no deserto,
e morrer martirizado. Ele morreu martirizado mesmo. Os muçulmanos que moravam no deserto o esfaquearam. E ele morreu. E a resposta dele é: meu Deus, eu te descobri depois de ser ateu por tantos anos, e tu entraste na minha vida de uma tal forma e tiveste um impacto tão grande que agora eu não consigo viver se não for totalmente, exclusivamente para ti. A experiência dele é de alguém que viveu até os 30 e tantos anos sem Deus, sem crer em Deus. Quando ele descobriu quem é Deus, que Deus existe, quando ele experimentou Deus, o impacto, a novidade de Deus na vida dele foi tão grande que ele abandonou tudo e quis viver dessa forma radical. Ninguém aqui vai também precisar fazer isso, abandonar a família, abandonar emprego, ir morar no deserto e ser martirizado. Não, Deus não pede isso de nós aqui hoje. Mas o que Deus pede de nós é que nós o amemos mais do que temos amado, que nós nos deixemos conquistar por Ele mais, para que nós queiramos servi-lo mais, para que nós tenhamos mais sede dEle, até o ponto de que parar para rezar não vai ser algo assim que a gente vai ter que se cobrar. Ai meu Deus, não estou rezando. Ai meu Deus, o padre falou que a gente precisa rezar, o ministro tem que ter vida de oração, mas eu não estou rezando. Aí eu levo isso para a confissão e tal. Não, nós queremos chegar num ponto em que a gente não tem que se cobrar, não, que a gente vai sentir falta de oração, a gente vai sentir desejo de rezar, como o salmista, né? O salmista diz: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então esse salmo é ótimo para a gente aprender a gostar de estar na casa de Deus, porque quando a gente pensa assim, ai meu Deus, hoje é domingo, tem celebração de novo, é sinal que a gente está longe ainda, né? A nota 1, 2 no máximo, né? Então a gente tem que pedir a Deus: Senhor, me conquista o meu coração, eu quero ser apaixonado por Ti, eu quero ser conquistado por Ti, eu quero me entregar mais a Ti, aderir mais a Ti, eu quero ser como Paulo diz aqui nesse texto: fui conquistado por Cristo, por causa dele eu perdi tudo. Eu quero rezar como o Salmo 62, o rei Davi diz: a minha alma está com sede de Deus, assim como a terra árida. Mateus 13, a parábola do tesouro escondido. O reino de Deus é como um tesouro que um homem, capinando lá no campo, de repente encontra o tesouro, ele vende tudo o que tem para comprar aquele campo, ele aceita trocar tudo por causa daquele tesouro. O reino de Deus tem que ser valioso, precioso na nossa vida, e não algo só para as horas vagas, só para deixar para as migalhas do meu tempo, não. Então é isso, nós vamos rezar isso: eu fui conquistado por Cristo, quanto? De 0 a 10.